Na primeira parte de nosso vídeo sobre a evolução dos jogos, vimos como os games e os consoles evoluíram dos anos 50 até o fim da década de 1980. Eu me chamo Vinícius Ferreira e esse é o canal Mundo Curiosidades Vídeos. No vídeo de hoje, vamos ver como os jogos evoluíram do começo dos anos 90 até os dias atuais. Nessa segunda parte sobre a evolução dos games. Mas primeiro, deixa o like e se inscreve no canal. Agora sim, vamos para o vídeo. O ano de 1990 foi o melhor ano do NES, contando com uma ajudinha extra das Soft House, lançando cartuchos com chips para o console. Então, a Nintendo lança Super Mario Bros 3, considerado o jogo mais vendido da história do Nintendo. O Mega Drive e a TurboGrafx estavam fortes nesse ano também. O Super NES é lançado no Japão, também chamado de Super Famicom. O console da Nintendo acompanhava o jogo Super Mario World, provocando filas gigantescas na frente das lojas. A Sega lança o primeiro jogo de 8 bits, o Arcade Strider. Ainda lança no mercado o portátil Sega Gamer Gear, um portátil colorido para competir com a Nintendo. A SNK lança seu sistema 16 bits, o Neo Geo, e a NEC lança seu portátil, o Turbo Express, que podia ser conectado a um sintonizador de TV. No ano de 1991, a Nintendo lança o Super NES nos Estados Unidos por $249,95. A Sega não fica para trás e lança para o Mega Drive o jogo Sonic the Hedgehog para competir com o Super NES. Sonic, que depois virou o mascote da Sega, lançando o Sega CD para o Mega Drive, permitindo jogar jogos em CD-ROM no console. No mesmo ano, a Sony aparece pela primeira vez no mundo dos games, propondo o lançamento de um CD-ROM chamado de PlayStation para o Super NES. A Galeb Toys lança o Game Genie, que permite mexer nos jogos para obter vidas infinitas e truques, deixando os jogos mais fáceis, mas a Nintendo não se interessou pela história. Nos arcades é lançado o jogo Street Fighter 2, o jogo mais famoso e renovador dos jogos de luta. Chegamos em 1992 e a Nintendo e a Soft Houses se degladiam ainda mais. Enquanto isso, a Konami se compromete e lança o jogo Tartarugas Ninjas Turtles in Time para o console 16 bits da Nintendo. Vendo que a Nintendo lançava jogos de sucesso, a Sega corre contra o tempo e lança o Sonic 2 no Natal de 1992, fazendo as vendas serem estrondosas, ameaçando a liderança da Nintendo. A Sony desiste do projeto do CD-ROM para o Super NES com a Nintendo. Rumores que a Sony ficou indignada com a Nintendo quando a empresa teve planos para trabalhar em conjunto com a Philips, fazendo a Sony trabalhar num console próprio e competir com a Nintendo. Em 1993, os computadores já dominavam, lançando jogos Wolfenstein 3D e Doom. E graças a Doom, o PC finalmente superaria os consoles em padrão de tecnologia e estava mais notado no mercado.
O primeiro videogame de 32 bits da história foi lançado pela Panasonic, o charmoso 3DO. A Panasonic foi apoiado por grandes soft houses do mundo inteiro, e a sensação do console foi Road Rash da Electronic Arts. A Atari reaparece lançando o Atari Jaguar, que segundo a empresa foi o primeiro console de 64 bits a surgir, e foi no Jaguar que o jogo Rayman da Ubisoft teve sua primeira aparição. A Nintendo lança seu videogame de 64 bits, o Project Reality. A Sega também lança o seu, o Sega Saturn, dominando o mercado dos games nos Estados Unidos, Europa e Brasil. A Sega lança Sonic 3. No Brasil, a Gradiente e Estrela se juntam e formam a Playtronic, que representa a Nintendo no Brasil. Os jogos de Mortal Kombat, Doom e Night Trap, lançados naquele ano, é criticado pelo Senado americano pelo fato de ser muito violentos. Depois da polêmica, é criado um sistema de censura por faixa etária. Assim, as empresas lançam jogos ainda mais violentos. Em 1994, o Super NES lança o jogo Super Metroid. A Sega lança o 32X, periférico que transforma o Mega Drive em 32 bits, e os jogos Virtua Racing, Star Wars e Doom são lançados. Wing pilot, stand by to receive orders. Wipe out enemy fighters. O Super Game Boy é lançado pela Nintendo por US$ 59,95. A Nintendo lança para o Super NES o sucesso Donkey Kong Country, sendo o jogo mais vendido do ano. Em 3 de dezembro do mesmo ano, a Sony cria o console PlayStation, trazendo bons jogos originais, como Battle Arena Toshinden. A Sega lança Sonic Knuckles, sendo um jogo cheio de segredos. No resumão todo dos anos 90, o Super Nintendo teve mais vendas do que o Mega Drive, 49,10 milhões para o SNES contra 40,90 milhões de dólares do Mega Drive. A partir de agora, os games serão divididos por gerações, e em 1995, a quinta geração, o Sega Saturn rodava jogos em CD-ROM, mas só fazia sucesso no Japão e não no resto do mundo. As pessoas estavam irritadas devido a muitos periféricos do Mega Drive para o Saturn. Os grandes sucessos do Sega Saturn foi Virtua Fighter, Daytona USA, Virtua Cop e Sega Willy.
A PlayStation da novata Sony consegue um apoio com a Square, Konami e Namco e lança jogos de sucesso como Final Fantasy, Chrono Cross, Metal Gear Solid, Castlevania Symphony of the Night, Tekken e Ridge Racer, e se tornou o líder da geração com 100 milhões de consoles do PlayStation 1. Em 1996, a Nintendo lança o Nintendo 64, e os jogos 3D marcou a quinta geração com Super Mario 64, Tomb Raider e Final Fantasy VII. A Nintendo lança o portátil Game Boy Color, com versões diferentes como o Game Boy Light, o Game Boy de luz, o Game Boy de bolso, chamado de Game Boy Pocket, e outros acessórios. O Game Boy Color teve mais sucesso ainda com a série Pokémon. O ponto negativo ficou com o Virtual Boy, que simulava a realidade virtual, e os poucos jogos vinham com gráficos em preto e vermelho. Aí o público não gostou muito do console portátil, que foi lançado em 1995. Foi também em 1995 que a Sony lançou nos Estados Unidos o PlayStation 1 com jogos de sucesso como Silent Hill, Siphon Filter, Tekken 3, Medal of Honor, Resident Evil 1 e 2, Legend of the Dragon, Gran Turismo e muitos outros. Chega o século XXI com a sexta geração dos jogos, com a Sega lançando o Sega Dreamcast. A Sony anuncia o PlayStation 2 em 2000 e no dia 7 de julho do mesmo ano é lançado o PS1, uma versão slim do PlayStation 1, onde o jogo Resident Evil 3 Nemesis, que foi lançado em 1999, fez sucesso. A Nintendo lança o GameCube em 2001, rodando DVDs igual ao PlayStation 2. No mesmo ano, a gigante Microsoft entra no mercado dos jogos, lançando o Xbox. O console possuía poucos jogos exclusivos e a série Halo foi a mais vendida. Halo
As séries de Resident Evil, GTA, Manhunt e Narc possuía excessiva violência e às vezes cenas eróticas, marcando bastantes controvérsias. A Nintendo lança mais um portátil, o Game Boy Advance. Em 2003, o mercado brasileiro abandona os jogos e consoles importados. Em 2004, a Nintendo lança o Nintendo DS, com inovações como a tela sensível ao toque e microfone embutido. A Sony entra no mercado dos portáteis e lança o PlayStation Portable, o PSP, que ainda rodava filmes e músicas, além dos jogos. A sétima geração começa em 2005 e a Sony para de fabricar o PS1 e se dedica a fabricar só o PlayStation 2. A Microsoft vem forte e lança o Xbox 360. Em 2006, a Nintendo lança o Nintendo Wii e a Sony o PlayStation 3. Os joysticks dos consoles veio com sensores de movimentos para evolucionar a forma de jogar. Depois, a Sony lança uma versão de joysticks, onde o controle é feito pelo movimento das mãos, o chamado PlayStation Move. Em 2011, o Kinect, um sensor de movimentos desenvolvido para o Xbox 360 e Xbox One, já era vendido no Brasil. A oitava geração começa em 2012 com o lançamento do console Wii U pela Nintendo. O console vinha com inovações com um controle similar a um tablet, permitindo interações nos jogos, podendo abrir o menu sem precisar pausar o game. Em 2013, durante o evento E3, é anunciado os lançamentos do PlayStation 4 pela Sony e do Xbox One pela Microsoft. O PlayStation 4 trazia os jogos de sucesso como GTA V e Resident Evil 7 Biohazard e muitos outros. O Xbox One trazia o sucesso de alguns jogos exclusivos do console, como Halo 5 Guardians e Dead Rising 3. Em 2017, a Nintendo lança o Nintendo Switch e os jogos Mario Kart 8 Deluxe fez sucesso, e Donkey Kong Country Tropical Freeze também. Smash through obstacles with your animal friend Randy. And do whatever it takes to survive this wild journey. Em 2017, o Xbox X é lançado e no ano passado é lançado o PlayStation 5, o moderníssimo console da Sony com jogos praticamente reais. Também no ano passado, a Microsoft lança a série de consoles chamado de Xbox Series XS, também com jogos realistas para competir com a Sony. Essa é considerada a nona geração dos games. Muitas ainda virão. Chegamos ao fim do nosso vídeo de 2 partes que falamos sobre a evolução dos games. E aí? Gostaram de conhecer a história da evolução dos jogos? É muita história, né? Se gostou da segunda parte, comenta aí embaixo. Aí do lado assista a primeira parte sobre a evolução dos jogos. Está muito interessante. Até o próximo vídeo.